E hoje, pela manhã, foi lançada a campanha da Fraternidade 2022 com o tema Fraternidade e Educação. Para explicar aí com mais detalhes sobre esse assunto, vamos conversar agora com o diácono Gilberto Penha. Vem para cá, diácono Gilberto Penha, e também o seu acompanhante. Pode vir agora também, o Rodrigo, para a gente conversar um pouquinho sobre campanha da Fraternidade, né? Depois a gente faz assim, a miúde sobre agora esse tema da educação. Qual a importância da campanha da Fraternidade para a sociedade de forma geral? A campanha da Fraternidade, ela acontece na nossa cidade, na nossa paróquia, na nossa arquidiocese no Brasil. Desde 1961, iniciou-se essa história. Cada ano vem com um tema inovador, um tema altamente importante para nós enquanto igreja. E neste ano de 2022 tem uma chamada muito importante de atenção para a educação. A terceira vez que a igreja no Brasil trabalha esse tema Fraternidade e Educação, 1982 e 1998. Esta temática, ela traz uma chamada de atenção no que se refere à educação no âmbito geral. Não é somente a escola. Às vezes nós pensamos ser apenas a escola, mas é o âmbito geral. E principalmente a família. Inicia-se na quarta-feira de cinzas, onde nós damos início à quaresma. E trabalhando este tema na quarta-feira de cinza, nós vamos vivenciar todo o período quaresmal e, claro, todo o ano de 2022. A importância é viver com intensidade o jejum, a oração e, claro, a caridade. Como é que vai ser direcionado, como é que vai ser vivenciado na prática todo o tema da campanha da Fraternidade desse ano? Nós começamos trabalhando formação nas paróquias da arquidiocese. E, além de trabalhar a formação, nós vamos direcionando o texto base, que nos é colocado como referência para nós trabalharmos o tema da campanha da Fraternidade, com o objetivo geral. Fale para nós aí do objetivo geral, por favor. O objetivo geral é dialogar sobre a situação da educação à luz da fé cristã católica, né? Mas não só isso, também envolver toda a sociedade nesse diálogo, envolvendo outras denominações religiosas cristãs e a sociedade de um modo geral também, e o poder público e as escolas. A nossa ideia também é ir para as escolas, fazer a formação da campanha da Fraternidade, apresentar o tema e fazer a celebração da palavra também, que é muito importante para nós nesse tempo quaresmal. É um tempo de penitência, de silêncio, mas a igreja, quando ela lança a campanha da Fraternidade, ela não quer que a gente tenha só o encontro pessoal com Deus, mas também que a gente possa fazer a parte social, a caridade e possa olhar para o outro com o olhar do Cristo, com um olhar de misericórdia, de perdão e acolhimento, que é o que mais nossa sociedade precisa no momento. Onde é que vocês enxergam a carência maior de educação na sociedade? A principal carência são principalmente para os mais necessitados. Nesse período da pandemia, isso ficou visível, por exemplo, as pessoas da zona rural, os mais pobres que não tinham acesso à internet, ter acesso a uma aula remota e agora também, com o retorno presencial das aulas, a questão também da evasão escolar ficou muito grande. Então, nesse ano, a gente está vendo que ficou muito a desejar e nós estamos perdendo toda uma geração por conta da pandemia. Como é que vai ser o trabalho de vocês, assim, especificamente? Está sendo essas formações nas paróquias e o gesto concreto, que a gente também pretende fazer e orientando todas as paróquias da nossa arquidiocese a fazer, é ir para as escolas, né? Sair dos muros da igreja, ser uma igreja missionária e ir para as escolas e conversar com gestores, professores, alunos e o poder público, que é quem tem esse poder de fazer as políticas públicas para a educação. A campanha da Fraternidade é pela Igreja Católica, pelos católicos e tudo mais. Mas a gente vê a disseminação de religiões paralelas, o catolicismo, que estão crescendo bastante. Vocês sentem um empecilho, alguma barreira quando chega com a mensagem aí da campanha da Fraternidade? Sim. Alguns grupos, eles ainda tentam um pouco distorcer o que a campanha da Fraternidade ela tenta trazer. Porque alguns grupos, às vezes, ainda querem uma igreja mais retraída, uma igreja mais fechada, mas não. A CNBB ela tem essa visão de ser uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com o social, que se preocupa com o povo de Deus. Não só o povo da Igreja Católica, mas como
a sociedade em geral. Vai direcionar basicamente pessoas carentes e pessoas aí das primeiras séries e tudo mais, né? No ensino fundamental. Isso. A gente vai direcionar para esse público que tem a maior dificuldade do acesso a uma educação de qualidade, né? E também a valorização dos professores, dos profissionais da educação, que é muito importante. Uma educação de qualidade não se faz só com escola de qualidade, mas também com o profissional valorizado. Toda a igreja vai ficar envolvida nesse trabalho? Toda a igreja no Brasil, ela fica envolvida no trabalho. Ontem nós recebemos uma mensagem do Papa Francisco, dando sua mensagem de alegria pela iniciativa do Brasil, porque a campanha da fraternidade é no Brasil, especificamente no Brasil. Ele deve adorar, né? Como jesuíta, como falei ontem, também teve um entrevistado aqui. A gente aberou um pouquinho sobre esse assunto, mas foi antes do lançamento, que foi à tarde, o lançamento da Campanha da Fraternidade, né? A gente esboçou esse assunto porque já sabia do tema, né? E a gente comentou que o Papa Francisco, com certeza, adora e deve ter sido espelhado nele, não é isso? Nas doutrinas dele, porque jesuíta leva muito para esse lado de estudo, leva muito para esse lado das pessoas aprenderem, para crescer espiritualmente, mas também intelectualmente. A mensagem dele com a temática foi de uma nova esperança para a humanidade. E um dos nossos pontos específicos dentro desta temática que está sendo trabalhada é a família. Todo o nosso trabalho nesse período, enquanto a educação, ele vai se voltar bastante para a família, porque eu acho que é tudo que o pessoal quer de escolas públicas e privadas, é a participação da família, né? Eles cobram muito reunião de pais e filhos, reunião só dos pais e professores. Eles cobram muito que os pais participem, né, de todo o andamento do currículo escolar. Com certeza. E a campanha da fraternidade, ela vem nos ajudar a trabalhar com as famílias esta carência da família. Trabalhar a educação da criança em casa e participar na escola. Isso é muito importante. Por isso o Brasil ele está se empenhando na campanha da fraternidade, e aí a gente até salienta a questão da campanha que vai acontecer dias 9 e 10 de abril. Uma campanha que nós arrecadamos fundos e que os valores, eles são destinados, eles retornam para o público em forma de trabalhos sociais, projetos sociais, para acolher aqueles que ainda não são acolhidos. A campanha da fraternidade é só uma campanha social que a igreja desenvolve, né? Mas, na verdade, durante todo o ano, vocês ficam sempre buscando aí, fazendo campanhas e prezando uma qualidade melhor de vida para os mais necessitados. Com certeza, sem sombra de dúvida. A igreja ela não se cansa, ela nunca se cansou. E dentro dos pontos específicos, agora há pouco você falava sobre as diversas denominações. Um dos pontos específicos é justamente manter diálogo com as demais denominações existentes, para que possamos dialogar, para que possamos chegar a senso comum de acolher o povo como um todo, os mais pobres. Se falasse para mim lá, isso tem que colocar uma igreja. Qual é a igreja que você abriria, né? Qual é o ramo? Eu não vou lhe dizer a igreja, mas eu lhe diria, siga Cristo, o Senhor, o Mestre. É isso, minha igreja vai ser, a igreja de todos, sem religião nenhuma, que possa entrar ubandistas, espíritas, católicos, quem tiver necessitado, gente que não tem religião nenhuma, mas naquela hora precisa daquela força divina de Deus, que mesmo quem não tem religião, mas tem um poder divino dentro do seu coração, na hora da necessidade, na hora de um agradecimento, a pessoa tem que ver, né, constatar que Deus está dentro de você, independente de qualquer igreja, independente de qualquer religião. Precisamos estar sempre abertos ao diálogo, ao acolhimento. A campanha da fraternidade vai trazer como texto bíblico base para nós o Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, onde Jesus acolhe a prostituta. Muitos querem condená-la e matá-la. Ele acolhe e liberta. E assim também devemos ser nós. Independentemente da religião, nós precisamos ser homens e mulheres novos, dispostos a acolher e libertar aqueles que estão presos. O senhor acredita que as pessoas mudaram um pouco por conta aí dessa passagem trágica da pandemia nas famílias? Muda, não tem como. Muda sim e muito, porque a pandemia ela trouxe muitas situações difíceis, mas também nos ensinou muito a viver, a valorizar, inclusive, a família, que vivia tão dispersa e se uniu, meio que obrigatório. Aí que dizer, nem que fosse a força, né? Mas aprendemos os valores, né? Aprendemos os valores e continua ensinando. Né? Quantas vezes nós desperdiçamos o tempo indo para tantos lugares supérfluos, mas não valorizamos a família. E com a pandemia nós aprendemos a valorizar a família. E precisamos valorizar mais ainda. Por
Porque isso é um processo de educação. Uhum. E esse processo de educação, vindo agora através da campanha da fraternidade, vem numa excelente hora, que o prejuízo da educação está sendo muito grande. Com certeza. Numa excelente hora, e nós só queremos, enquanto Arquidiocese de Teresina, CNBB, a igreja no Brasil, intensificar mais ainda e valorizar dia após dia a vida. Que as pessoas se conscientizem, né? Com certeza. Para vivenciar esse momento que é para todos, é da Igreja Católica, é da campanha da fraternidade, mas o benefício vai ser para todo mundo, todos, independente de qualquer religião. Para todos. E aqui fica o nosso convite, né? Hoje pela manhã, como bem colocado por você, Laércio, aconteceu na residência episcopal o lançamento da campanha da fraternidade para a imprensa, para o clero e para as autoridades. E dia 5 de março, próximo sábado, às 18 horas, na paróquia do Promorá, vai acontecer a abertura a nível arquidiocesano para todo o povo de Deus. Vai acontecer em uma quadra próximo à Igreja Matriz, onde nós faremos o lançamento para toda a Arquidiocese de Teresina. Você sentiu a diferença de frequência na igreja, depois dessa pandemia, as pessoas chegando mais perto aí do mundo espiritual? Um período, sim, a frequência caiu muito, mas agora, aos poucos, já começa a voltar à normalidade, o povo já tem sentido seguro em voltar para a igreja, né? Muitas vezes aí a gente via as pessoas em bares, restaurantes, mas não tinha segurança para voltar para a igreja. Mas agora, com essa reabertura maior, a flexibilização, a gente tem percebido que tem aumentado a frequência na igreja, na nossa arquidiocese, sim. Muito bacana. Você tem alguma igreja específica onde você... Eu ajudo, sou diácono colaborador na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Demerval Lobão. Ah, aqui um pouquinho distante pertinho daqui, né? 20 quilômetros daqui. Você também é de Demerval Lobão? Eu moro em Teresina, mas colaboro também lá na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Demerval Lobão, e na comissão. Você acha que as pessoas mais humildes, pessoas de interior, elas têm uma fé maior do que as pessoas que moram em grandes centros? Eu costumo dizer que quando coloca algumas agendas dizendo tem momentos religiosos para serem atendidos na cidade, no interior, eu costumo dizer assim, eu vou para o interior, eu acho muito gostoso, o povo está sempre mais aberto ao religioso, e eu sempre digo à cidade, valorizem, porque quando a gente chega no interior, a alegria é muito grande em participar dos momentos celebrativos, muito gostoso. A igreja está ficando mais aberta, abrindo suas portas, os templos aí com horário maior, porque às vezes a gente via várias igrejas católicas fechadas e, por exemplo, da Assembleia de Deus aberta toda hora, com cultos e tudo mais. A igreja católica está assim, se modernizando, está mudando para não perder fiéis, para atrair mais pessoas? Com certeza, com certeza. O Papa Francisco, ele nos convida a sermos uma igreja nova todos os dias. O documento de Medellín, em 1968, já nos convidava a essa vida de modernidade, sermos novos no evangelizar, novos no agir. E nós estamos, sim, com certeza, abrindo mais as portas da igreja, fazendo momentos diferentes para que a comunidade possa chegar e se sentir à vontade, chegar e voltar tranquilo, em paz, aliviado de, às vezes, tantas opressões que têm acontecido no seu cotidiano. A nossa preocupação é acolher e fazer com que o irmão, a irmã, volte em paz para o seu lar, para a sua casa. E eu acho que a igreja tem que focar nisso, né? Um tratamento, uma direção pessoal de cada pessoa, porque o modismo de padre, cantor, artista, popstar, né? Pode ser que atraia pessoas, mas eu acho que é um número assim limitado, direcionado. Tem o povão, o tradicional, o ortodoxo, alguma coisa desse sentido, que não entra nessa ginga, né? De professor ficar aquelas histórias, gosta mais de rezar, gosta mais de ser introspectivo e ficar mais perto de Deus, ficar mais perto da doutrina da Bíblia e tudo mais. Muitas vezes, Laércio, nós andamos mundo afora e nós sentimos sim que o povo tem muita sede, o povo tem muita fome e precisamos ser cristãos muito além. Às vezes está muito no oba-oba e precisa sair do oba-oba. Também acho. Precisa ser mais autêntico. E os fiéis, a gente sente a necessidade. Até no visual dos padres, que o popstar, os padres são todos almofadinha. Eu acho que essa almofadinha distancia com aquelas becas muito bonitas, muito produzidas, para chamar a atenção do povo através do popstar, não é isso?
Cadê aquele padre? Cadê aquele padre, tipo aquele aqui da Vila da Paz, o padre Pedro Balsamo, né, que era muito humilde e tudo mais? Cadê o estilo dos franciscanos ali da São Benedito, como Frei Hermínio, Frei Dalmi e tantos outros que passaram por ali, não é isso? Eu acho que a gente precisa de um padre menos pedestal. Papa Francisco, ele nos convida a sermos uma igreja em saída e diz mais, uma igreja enlameada, quer dizer, uma igreja que entra para os desafios. E nós precisamos ser uma igreja assim, como diz no popular, arregaçar a manga das camisas e cair no campo, porque tem gente lá fora nos esperando. É verdade. E não é nem questão de sofisticação, não, porque tem padre que é mais polidinho, né? Questão de família, questão de criação. Vou dar um exemplo aqui do meu querido bispo, finado Dom Abel, lá de Campo Maior. Ele era uma pessoa toda assim polida e tudo mais, mas ele era do povão. Ele que acabou com o leprosário lá de Campo Maior, ele que fez várias ações para as pessoas que ainda hoje perpetuam naquela cidade, né? Com certeza. E o nosso objetivo é esse, enquanto igreja, somar na nossa cidade ou nas nossas cidades, porque são 103 paróquias, área pastoral, diaconias em Teresina, na Arquidiocese de Teresina. E voltando, só para encerrar a nossa conversa aí da campanha da fraternidade, vocês vão fazer todo esse questionamento nos templos religiosos, nas igrejas, mas vão para os colégios também. Vamos aos colégios, associações, e onde nós vamos enquanto formação, nós motivamos também as paróquias tomarem iniciativa. Muito obrigado, então, a presença aqui do Gilberto, do diácono Gilberto, né, e do Rodrigo, aqui no Cidade Viva. Sempre à disposição, tá bom? Nós que agradecemos. Valeu, grandemente. então. Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos para lá, que depois a gente conversa mais um bocadinho. Hoje não, outro dia, né, Gilberto?